Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse é o podcast Movimente. Aqui a gente discute um pouquinho de tudo do cinema. Então, documentários, filmes, enfim. Um dia, quem sabe, séries também. Nesse episódio, a gente vai discutir sobre o documentário, né, a série documental Maníaco do Parque, a História Não Contada. Porque essa temporada é especial de documentários. Para apresentar comigo, a gente tem o Pedro, aluno de psicologia aqui da FACEF. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro. Eu estou muito curioso para saber o que a gente vai conseguir conversar hoje sobre o Maníaco do Parque. Eu estou muito empolgado para conversar sobre esse documentário que é tão legal. A gente tem a Manuela, aluna de publicidade. Oi, gente. E a nossa convidada hoje é a Sofia. Olá, que delícia estar aqui falando com vocês desse tema que eu sou tão apaixonada. Então, a Sofia é nossa professora aqui de psicologia na FACEF e ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse documentário. E para contextualizar, eu vou ler a sinopse do documentário. No final dos anos 90, Francisco de Assis Pereira, conhecido como Maníaco do Parque, aterrorizou São Paulo ao estuprar e matar várias mulheres. A série documental Maníaco do Parque, a História Não Contada, disponível no Prime Video, revisita esse caso emblemático pela perspectiva das sobreviventes e das famílias das vítimas. Por meio de depoimentos inéditos e revelações impactantes, o documentário expõe como falhas na investigação e o machismo estrutural da sociedade dificultaram a captura do criminoso desde o início. Então é um documentário bem interessante, de produção brasileira, uma ótima produção, né? A gente às vezes vem discutindo tantos documentários de produção ali da Netflix, que são grandes produções, mas esse documentário não está perdendo de nada em questão de produção. Então vamos discutir um pouquinho sobre ele. Quem aí já tinha assistido antes de eu convidar para o podcast? Aí eu já tinha assistido, né? Por sinal, é legal eu falar que eu li o livro, né? Eu li o livro e o livro é bem realista ao documentário, diferente do filme, né? O filme não retrata. E eu acho que o que é interessante a gente já debater? Que o documentário, ele traz a visão das vítimas, né? Então, assim, se a gente olhar as reportagens que o documentário traz, meio que o maníaco do parque, né, um psicopata, né, ele foi ovacionado pela mídia. Então, assim, quer dizer, vocês imaginam todas as vezes que aparecia uma reportagem e as mulheres que não tinham ainda denunciado. Como que ficava para elas isso, né? Então, eu acho que o documentário traz esse olhar, o olhar da vítima, o olhar, né, que a gente às vezes fica tão... Eu sei que é uma coisa que chama um pouco de atenção da gente, né, de pensar assim, poxa, como que ele tem essa estrutura funcional, né? Como que ele não tem nenhum tipo de sentimento, como que ele não dá... Né? Ele não tem realmente nada, né? Ele simplesmente não demonstra nenhum tipo de reação. De maneira nenhuma. E eu acho que o documentário foi muito fiel a isso, né? Ele fugiu porque ele não queria ser preso, mas não porque ele estava arrependido, até porque ele não ficou arrependido, né? Como a gente pode perceber aí até na própria fala dele. É até legal você falar de quem que é o livro, né? É do Ulisses, né? Isso. O Ulisses, ele escreveu O Maníaco do Parque, ele escreveu da Suzanne von Richthofen, ele escreveu da Flor... Eu sempre confundo ela, é Flor de Lis. Flor de Lis, né? Eu chamo ela de Flor de Lótus. E é muito legal a escrita dele, porque é uma escrita que prende a gente. Até porque ele tem os mínimos detalhes de tudo que aconteceu. E a gente quer saber os mínimos detalhes, né? A gente quer entender. E nós, da psicologia principalmente, a gente quer entender as características biológicas, se tem algum transtorno, né? As características psicológicas, como é que ele vê as emoções. E a gente quer entender o social. Então, por isso que é tão rico, né? O que me deixou um pouquinho chateada no documentário é que faltou uma parte meio da infância, né? Pra gente entender um pouquinho. Eu acho que qualquer tipo de documentário nesse sentido precisa vir para meio que fornecer informações, dar informações para as pessoas, no sentido de pensar assim, poxa, peraí, né? Eu tô vendo que o meu sobrinho, meu filho tem alguns comportamentos que não estão dentro ali dos padrões. Então, eu acho que a gente também precisa pensar desde pequeno que esses comportamentos não surgem do nada, né? Interessante você falar isso, porque é uma série documental. Então, assim, eles não poderiam nem falar, era um documentário, tinha que ser curto, né? Eles poderiam ter incluído um episódio focando nisso.
Porque até ela chama Hilda, não é? A psiquiatra que fez o diagnóstico dele. Sim. E aí ela fala, né, que ele tem transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia. E é interessante porque eu fiquei muito pensando nisso da infância, né? Como que ele era quando criança? Porque uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela não... Tipo assim, um dia ela tá bem, no outro dia ela tem um transtorno de personalidade. Tem uma construção, né? O legal disso é porque o livro traz. Então, o livro traz que desde os 9 anos, ele já tem um padrão atípico, né? Então, por exemplo, ele nunca gostou de ir na escola, ele sempre mentiu, ele sempre inventou. Ele sempre gostou de ver as pessoas agonizando, sejam elas pessoas mesmo e sejam elas animais. Então, ele gostava de ver como é que se matava os bichos. Ele falava do prazer que ele tinha ao ver, né, o animal morrendo. Então, assim, não é muito típico e esperado de um comportamento de uma criança, né? Só que também existe um padrão de falta de estrutura familiar. Então, assim, todo mundo achava, o pai batia, a mãe falava que ele ia melhorar, ou acreditavam nas mentiras, porque ele era extremamente manipulador, que é uma característica. E é legal falar que até os 18 anos a gente não pode identificar a psicopatia, né? O transtorno de personalidade antissocial. O que a gente consegue verificar é o transtorno de conduta, que ele tem desde os 9 anos de idade, né? E é muito forte isso nele. Por isso que eu acho que chama tanta atenção da gente, né? De hoje a gente começar a se atentar a esses casos. Não vamos longe, não. No menininho que foi lá dentro da clínica veterinária e simplesmente foi lá e matou um monte de animais com requinte de detalhes, com estruturação. Poxa. E ele é uma criança para as pessoas. Sim, ele, né? Ele é uma criança, mas a gente precisa tentar. Opa, tá fora de um padrão. Vamos cuidar disso? E o sentido do cuidado. Sofia, o cuidado às vezes vale? Vale, com certeza. Mas precisa de todo um sistema, né? Familiar, psicológico, psiquiátrico. Então, eu acho que a gente também precisa olhar, né? Tanto para essas séries, para tudo isso, nesse sentido, né? De o que tá me passando de informação, o que eu posso aproveitar também, né? É porque aí fica muito no senso comum, né? O psicopata é aquele doido que mata todo mundo, é o serial killer. E aí você não pensa assim, e aí todo mundo acha que é um adulto e pronto, é ali. Isso acontece na fase adulta, né? Não tem esse cuidado desde a infância e, que você comentou, né? Ele já mostrava desde do início. E o tanto que isso também ajuda, porque uma das coisas que o documentário mostra muito é a falha também da polícia, né? Tinha relatos muito sérios de mulheres, né, que iam lá denunciar e a polícia meio que passava por cima. Acompanhei o caso daquela menina que o pai foi atrás de investigar. Sim, esse caso, o livro detalha até com mais requintes de detalhes do que o próprio documentário. Porque a polícia começou a falar e soltar informações de que ela era namorada dele. Sendo que ela tinha um namorado, ela era uma menina de uma classe média. E outra coisa, ninguém sai sem documento, sem nada, desaparece, né? Então, assim, a gente também vê a estruturação policial, né? O inquérito era em papel, então tinha milhões de coisas que se perderam. A mulher tinha uma visibilidade, né, vamos dizer assim, ainda não tão presente que nem nos dias atuais, que é escutada, né? E outra coisa, existe um preconceito social, né? Você foi estuprada, você sofreu violência. Para vocês terem ideias, algumas falas que aparecem na série também são: nossa, mas você foi pro meio do mato com ele? Cara, ele era altamente persuasivo, ele era altamente manipulador. E outra coisa, ele fala isso nos laudos dele, né, criminológicos, que ele já sabia quem era a vítima que ele ia atrás. Então, aquela vítima que estava ali, meio cabisbaixa, meio reclamando da vida, com uma baixa autoestima. Então, o que ele fazia? Ele falava: opa, aquilo ali é uma presa fácil. Ele tinha essa percepção. Então, não era que as mulheres, né? As mulheres, teve uma que ele ofereceu R$200. Naquela época, R$200 era 1.000 e tantos reais. Então, tipo assim, você tá devendo aluguel. O que a pessoa vai fazer? Ela vai falar: poxa, é só uma fotinha, eu vou entrar lá e tá tudo bem, né? Então, a gente também precisa pensar em todo aquele contexto daquela mulher. É que as pessoas são muito preconceituosas, né? E aí falam: nossa, olha só, foi pro meio do parque com ele, não tem cabimento, né? E quando, na realidade, às vezes elas estavam também pedindo um socorro, né? Desesperadas. Então, assim, eu acho que naquela época não existia ainda esse olhar do direito, né? Eu estou no direito há 10 anos, né?
Então, eu falo que eles ainda estão aprendendo a lidar com a psicologia. Então, assim, eles sabem que os laudos são importantes, o que os laudos podem ajudar eles, mas eles ainda, né, meio que dão umas desajustadas. Então, a gente ainda vê essa dificuldade, mas hoje já melhorou muito, né? Principalmente as leis também facilitaram para que isso tivesse um olhar diferente. Mas elas sofreram muito preconceitos. A gente chama de revitimização. Quando elas chegavam na delegacia, elas já estavam vitimizadas, e aí o delegado que escutava elas, o policial que fazia a abordagem delas, também revitimizavam elas. Então, era outra maneira de violência. Então, isso é outra coisa que tem que ser discutida também, né? No nosso aquecimento do episódio, né, a Manu comentou um pouco sobre a questão do documentário, né? Eu queria que ela trouxesse um pouco da opinião dela aqui para a mesa. Eu acho que a cobertura policial, como mesmo eles citam no próprio documentário, foi muito sensacionalista, foi muito exagerada. Ele mesmo citava nos diários dele que ele queria estar nas páginas dos jornais um dia, ele queria ser famoso, não importava como. E a polícia deu isso pra ele, tipo, ao invés dos jornalistas pedirem para entrevistarem ele depois de toda a descoberta, não, ele mesmo ele solicitava ser entrevistado e todo mundo ia, tipo, desesperadamente, queria dar um palco para ele. E eu acho que no documentário foi a primeira vez que as vítimas tiveram a oportunidade de falar, contar um pouquinho de como foi, sem serem julgadas como era, do tipo, o que você foi fazer lá no meio, que roupa que você estava usando, né? Esse machismo que os policiais aplicavam em cima delas, né? Sim, a partir do momento em que você tem um enfoque da matéria, de qualquer coisa que seja relacionada à mídia, na pessoa, no Francisco de Assis, no caso, você esquece das outras pessoas ali. A mídia ela vai procurar trazer o quê? Aquilo que mais dá ibope, aquilo que mais satisfaz ali o pessoal que está assistindo. E é muito interessante que eles permaneçam cutucando, perguntando, por assim dizer, para a fonte e não para as pessoas que sofreram disso. E a gente tem um machismo muito grande ali das mulheres e tudo mais. E é uma coisa que a mídia ela não deu importância justamente porque aquilo não dava ibope, né? Então a gente realmente tem esse sensacionalismo muito grande. E é bem interessante, como você mesmo disse, que a gente agora tem uma visão, uma perspectiva das vítimas, né? Que muitas das vezes as pessoas nem reconhecem que elas sobreviveram, acham que somente que ele matou todas e tudo mais. Então, esse documentário, ele é muito importante para quebrar muito dos preconceitos e trazer muito conhecimento também para quem nunca conheceu sobre o Maníaco do Parque, só ouvia falar, quanto para quem já ouviu falar naquela época e tudo mais, mas pode aprimorar o seu conhecimento e ter um melhor discernimento sobre o assunto, né? Tanto que muitos falam, tipo assim, ele teve 21 vítimas, mas como assim 21 vítimas se ele só matou 9 mulheres? Como se todas as outras que, tipo, passaram muito perto das vítimas que morreram, né, não tivessem sofrido nem o mínimo do que as outras passaram. E tanto que no filme mesmo, essa parte de não querer contar a parte das vítimas, quando chega no fim do filme, a jornalista que cobriu toda a matéria, chega e fala que quer falar sobre as mulheres, sobre as vítimas. E o dono do jornal simplesmente não deixa ela publicar. Ele passa a matéria para o próximo jornalista porque fala que ela perdeu a oportunidade que ela teve. Então também, e na época, assim, anos 90, é um outro cenário, né? A gente, se for parar para pensar, hoje em dia, essas questões, ainda a gente tem, né, pessoas com mentalidades fechadas, ainda tem esses problemas, mas hoje é muito diferente, sabe? Acho que até se acontecesse hoje em dia, às vezes até o jeito que ele abordou as mulheres, talvez não funcionaria tanto, né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem a tecnologia a também, internet iria, às vezes, ele iria arranjar outras formas, né? Mas a gente não pode esquecer de falar que ele era extremamente manipulador, né? Eu vou contar uma curiosidade para vocês, aparece no livro, né? E não aparece no documentário, que ele foi o top de receber cartas amorosas, né? Ele, Chico Picadinho, né? Então, e aí vou contar para vocês que existe um transtorno, né? Então, existem mulheres que têm prazer em se envolver com serial killers e com pessoas que cometem esses atos. E no livro conta que ele se envolveu com uma mulher
Para vocês terem ideia, não me lembro se ela era de Santa Catarina, ele estava preso aqui em Ribeirão, então ela comprou uma casa em Ribeirão, ela esperava ele, ela sustentava a família, né, a mãe, por quê? Porque a mãe era a única visita, então para a mãe sair da visita, ela mandava dinheiro para a mãe. Então, para ter ele, enquanto ele, né, fazia todos os rolos deles aí. Então, olha que interessante da gente pensar que existe também pessoas, né, é um transtorno, e que existe pessoas que gostam de se relacionar com serial killers, né, e que tem esse prazer. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais falar sobre o que isso provoca, né? Olha o comportamento que essa pessoa pode ter. Mas isso realmente é uma disfunção, olha, né? Que a gente às vezes acha assim, nossa, mas por que ela gosta disso? Não, porque ela... E ela ficava procurando nas páginas policiais, serial killers, pessoas que estavam presas, que tinham cometido alguma coisa. E eles são top 5 de cartinhas românticas e amorosas. E elas queriam visitas íntimas. E eu penso que... Meu Deus! Elas queriam visitas íntimas. Se a gente já tem uma influência gigantesca do Francisco de Assis Pereira dentro da prisão, como vai ser aqui fora? Porque a gente reconhece, a gente tem esse conhecimento por meio do documentário que daqui a 4 anos ele vai ser solto. Sim. Ele vai cumprir a sua pena lá de 30 anos e vai sair. E eu gostaria de te perguntar, Sofia, o que você pensa? O documentário ele traz uma postura de que ele pode sair e ele tem um potencial muito grande de fazer de novo. Não, e a né? advogada dele fala que não sabe o que vai ser feito nas entrelinhas, se a gente observar bem psicologicamente falando, só para vocês entenderem. O Francisco, ele foi considerado semi-inimputável. O semi-inimputável, ele cumpre a pena na prisão, tá? Então, ele não cumpre em nenhum hospital psiquiátrico aí, tá? Então, na hora que ele cumprir a pena dele, ele pode ser solto. O que pode acontecer? Como ele já vem falando, né, aos 4 ventos, que se ele for solto, alguma coisa pode acontecer, o Ministério Público, né, pode pedir um exame criminológico, que é feito pelo psicólogo e pelo psiquiatra, e a partir de avaliação psicológica, falar que ele não tem condição. E aí, o que a gente vai fazer com o Francisco de Assis? Só vocês pegarem a história do nosso querido Chico Picadinho. Chico Picadinho, ele já cumpriu a pena dele há mais de 20 anos. E ele está preso, só que ele está no hospital psiquiátrico, porque o Chico Picadinho foi considerado inimputável. Então, é muito mais fácil, juridicamente, vamos dizer assim, fazer com que o Chico Picadinho fique. Só que o Francisco de Assis está na penitenciária. Então, precisa-se que o judiciário se movimente, senão ele vai ser solto. E ele vai ser recorrente. Por quê? Porque ele não cometeu nada, porque ele está adaptado naquela situação. Só que os sintomas dele, vamos dizer assim, com relação à psicopatia, são muito fortes. E ele tem o desejo de matar, ele tem o desejo de ver o sofrimento do outro, ele tem o desejo de ver o outro agonizar, ele tem o desejo de causar sofrimento. E ele diz que vem essa força de dentro dele, né? Que realmente pode ser uma das características e pode acontecer mesmo. Porque é um relato até das pessoas que foram fazer reconstituição do crime, que realmente, na hora que passava as 2 árvores dentro da mata, ele simplesmente se transformava, até o rosto, tudo se transformava. Então, quer dizer, ele pode sair. Mas eu, Sofia, acredito que, como isso vai causar outro sensacionalismo muito grande, o judiciário vai ter que fazer alguma coisa. E aí você falou do hospital psiquiátrico, mas em 2024 Sim. agora soltou o decreto de que não todos os Sim. hospitais psiquiátricos têm que ser fechados até um certo... E aí, o que a gente vai fazer com essas pessoas? Você concorda comigo que a gente precisa repensar? Porque são pessoas que, se postas na sociedade, sim, elas vão desregular. Ai, Sofia, mas por que elas vivem tão bem dentro do presídio? Elas lidam com as mesmas pessoas, com a mesma rotina, não tem estímulos diferentes, né? Não tem estímulos diferentes. Não recebem visitas na maioria das vezes, então não tem nem o que falar, de falar, nossa, de repente vem alguém diferente. Não, por exemplo, a mãe do Francisco de Assis não visita ele há 10 anos. São 10 anos, né? Aí, quando foi perguntado para ela, num primeiro momento, ela fala que não queria que ele saísse de lá. Aí, depois,
ela fala que não, ele pode sair sim, então, quer dizer, ela mesmo, né, tem uma dificuldade de lidar com essa característica dele. E uma coisa que traz no documentário, que o irmão dele fala, né? Porque a psiquiatra forense, ela explica que não tem cura, né? Não tem um tratamento hoje em dia reconhecido, que ele possa melhorar. E aí o irmão dele fala que ele entende que não tem cura, mas ele acredita no poder de Deus. E aí traz no final do documentário que hoje em dia ele se envolveu muito com religião dentro da prisão. Você acha que é uma maneira também dele manipular? Porque aí ele fala que hoje ele tá curado, né? Sim. Em nome de Deus. Olha, vamos pensar uma coisa. Quem tentou fazer isso é a Suzane. Suzane tentou fazer isso. Então, quando ela precisava manipular alguma situação, ela se envolveu com a pastora, ela foi uma das que foram as carro-chefe da igreja, dentro do presídio. Então, quer dizer, é uma forma de manipulação. O transtorno dele, ele tem uma manipulação, uma persuasão, e ele sabe lidar com as variáveis. Então, ele percebe o que ele consegue, né, manipular, facilitar, trazer para o lado dele. Claro que ele vai utilizar isso. Vocês sabem, ele perdeu todos os dentes, ele tem uma doença, né? Então, hoje ele não tem todos os dentes. E uma curiosidade é que ele tem uma habilidade manual. Então, assim, ele faz crochê, tricô, e são vendidos porque são de muita qualidade. Quer dizer, ele conseguiu se adaptar lá dentro. Ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas sair dali, os estímulos são muito contrários, né? Mas ele pode, né, se fundamentar aí numa religião, numa fé. Tá, mas ele tem um transtorno. E isso a gente não tem como anular e como adaptar e como isso ser um sentido de modificar alguma coisa. Pode acalmar ele. Mas e aí, quando ele tiver com as mulheres que chamem a atenção dele, né, que façam ele sair um pouquinho fora da caixa dele, vamos dizer assim, né? E também uma outra coisa que o documentário traz que eu achei interessante é que ele tinha uma parceira, né, uma namorada durante um tempo na vida. E eu não lembro quem disse, mas falam que o perfil das meninas que ele assassinou ou que ele violentou tem um perfil muito parecido, fisicamente falando, como dessa namorada. Essa namorada, ele teve uma namorada, né? Ele teve várias namoradas jovens. A que traz no documentário é uma transexual, da qual ele se envolveu, mas na realidade a transexual meio que acolheu ele, né? Ela acolheu porque ela mesma conta que não tinha uma relação, era mais uma dependência, né? Só que isso acabou quando ele começa a trazer outras mulheres para dentro da casa, porque ele tinha aquele poder do conquistar. Não era nem sair, pegar, era o conquistar. Olha, então aí a gente vê nitidamente, né, esse poder dele. Também precisamos pensar que sempre aparecem muitas mulheres, tem a namorada, mas tem uma queixa de entender se ele é homossexual, se ele é bissexual. Por quê? Porque ele também teve relacionamentos homoafetivos durante esse processo, né? E todas as mulheres tinham um perfil, então elas eram morenas, de cabelo cacheado, baixinhas, mas tem uma parte do laudo dele que ele diz assim, que ele queria ser assim. Então, que por isso que ele tinha esse perfil. Então, assim, como a gente ainda não consegue pensar nesse sentido do gênero dele, né? A gente não sabe se ele pegava essas mulheres para matar porque elas meio que perturbavam ele de querer o que ele queria ser quando crescer, vamos dizer assim, né? Ou se realmente era uma coisa que matar elas provocava por elas terem aquele perfil. Por exemplo, tem uma passagem no livro que conta que ele trocava as roupas com uma namorada lá da infância, com 20 e poucos anos. Então, ela tinha um short, ainda me lembro dessa passagem, ela tinha um short verde-limão. E aí ele quis trocar com ela, ele estava com um short normal, e ele quis trocar esse short verde-limão para andar de patins. Então, quer dizer, né, chamar atenção, uma roupa feminina. Então, são todas coisas que deixam, que fica aí no ar, né? Existem muitas coisas dele que ainda são inconclusivas, que é aí que deixa a gente mais tenso, né? De falar, poxa, vamos soltar ele em sociedade? Mas peraí, a gente não sabe alguns comportamentos como que ele vai ter, até porque no presídio ele não teve um tratamento efetivo, que é o que fala no documentário, né?
Ah, Sofia, mas existe um tratamento efetivo? Existe, vamos pensar em terapia, vamos pensar em medicamento para esse controle inibitório, né? Essa impulsividade dele, ele toma alguns medicamentos, mas nada nesse sentido, desse olhar, vamos dizer assim, de tipo, nossa, vamos tentar readaptar de outra maneira. É um caso, assim, muito complexo, acho que também por tratar de um transtorno de personalidade, né? Quando a gente estuda, a gente entende que um transtorno de personalidade, ele faz parte do funcionamento, né, da pessoa. Então, até identificar uma pessoa com transtorno de personalidade é muito difícil. E não é à toa que ele passou uma grande parte da vida dele sem ninguém nunca se atentar para algum comportamento dele, né? Porque faz parte do funcionamento. E aí você fala, é só uma criança, é assim mesmo, e fica essas questões no ar. Mas achei que o documentário, ele conseguiu passar um pouco de informação, né? Eu conheci o caso muito superficialmente, eu sabia quem ele era e o que ele tinha feito. Então, acho que para quem se interessa, o documentário também prende muita atenção, né? Tem cenas marcantes, tem as falas dele, né, da gravação para fazer o laudo dele, aquela entrevista que ele vai aparecendo no documentário. Isso, tem umas para os laudos, né? Tem umas para entrevista da reportagem, da televisão. Ele deu muita entrevista para as reportagens da televisão. Né? Ai, tem uma que eu acho que a gente podia até encerrar com essa aí, que eu fiquei assim, desconjurado. Gente, o Gugu. Sim, pagou. Gente, o Gugu, ele levou o pai de uma das meninas para ficar cara a cara com ele. Eu fiquei chocado com isso. Eu falei, gente, como que passa isso em TV aberta? Mas para você ver como que eles não estavam preparados para lidar com o caso, né? Ah, é só um serial killer? Não, não é só um serial killer. Existe um transtorno de personalidade. Não estão. Tanto que a gente vê com nossa última psicopata, que é Susana von Richthofen, né? Então fica a dúvida aí, o que vai acontecer por parte da mídia, por parte do noticiário, dessa parte sensacionalista que é feita, como vai ser o comportamento, o procedimento deles. Isso vai determinar muito, eu acredito, a forma no qual ele vai se comportar também aqui fora. E eu acredito que seja interessante eles tirarem um pouco desse sensacionalismo, né? Mas eu acho que é bem difícil de dizer que isso vai acontecer. Talvez não da mesma forma que foi lá em 98 pra frente, mas eu confesso que eu penso que realmente vai ter um pouco desse sensacionalismo. E que a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Até já tem, né? Tipo, as manchetes são... ele vai ser solto, mas ninguém entende que, tipo, um promotor vai avaliar o caso. Sim. Não é assim, vai dar 2028, vão abrir as portas da prisão, ele vai sair andando. Não é tão simples, mas né? Você vê que já estão tentando causar um impacto social, né? E as pessoas começam a ficar com medo. Então, e com razão. Quem não assistiu ficou com medo. Eu fiquei morrendo de medo. Isso porque ele vai demorar um tempo ainda pra ser solto. Mas acho que entre muitos debates, né? A psicologia e o direito são duas áreas que eu acho que elas, ao mesmo tempo que elas se conversam bem, parece que uma fala uma língua e outra fala outra, né? O direito é o certo e o errado, e a psicologia é o depende. É o peraí, vamos avaliar a situação, vamos ver, vamos pensar. E você vê até nas posturas dos advogados, né? A advogada dele tem uma postura meio... Até a primeira, né? Que apareceu lá no começo, quando ele tinha sido preso. Ah, mas não tem provas o suficiente. Assim, é uns argumentos que, para a profissão dela, às vezes faz até sentido, né? Mas eu vejo que na questão da psicologia, você fica... Nossa, moça, mas não tem provas o suficiente. O que mais que você quer, né? Então, é muito complexo essa união, e que hoje vai crescendo, né? Hoje em dia a psicologia e o direito são coisas que vão dando um pouco mais junto aí. Estão começando a caminhar juntos. Vamos dizer aí que nos últimos 5 anos a gente ganhou um tijolinho. Mas hoje em dia existem muitos profissionais que olham pra gente diferente, sabem do poder que a gente pode associar. Eu falo que a gente trabalha junto, né? A gente não decide nada dentro do direito, mas a gente trabalha junto e a gente possibilita que muitas coisas sejam esclarecidas na luz do que tem que ser, né? Que é o sentimental, o emocional, o olhar aí, né? Sobre o outro. Então é isso, gente. Acho que a gente pode finalizar com essa frase da Sofia. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Siga o Movimento nas redes sociais, @movimento.unifacef, e confira os outros episódios dessa temporada, que estão incríveis. Muito obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer.